E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Não. Parvati disse, virando-se para servir. Contanto que você não se importe de fazer de novo mais tarde. Para evitar ciúmes, você entende. Harry não sabia o que dizer, então ele encheu a boca, mesmo quando seu rosto o traiu com um rubor próprio. Ele culpou os hormônios. Do que vocês estão falando? Neville perguntou, de onde estava sentado do outro lado de Harry. Ele observou o rubor e os sorrisos e ouviu o que eles disseram, mas não conseguia entender o que eles estavam falando. Mais tarde. Harry disse. Neville assentiu com a cabeça e continuou sua refeição. Quando terminou, ele perguntou, Harry, você já fez algum progresso na fabricação de um sabre de luz? A ciência não existe para isso. Harry disse. Eu posso emular alguns dos efeitos, mas as coisas realmente legais do filme simplesmente não funcionam na vida real. Qual é o problema? Neville pressionou. Bem, os sabres de luz devem usar alguma forma de luz, certo? Ele perguntou. Neville assentiu. Bem, a luz, incluindo as de alta densidade, não fazem contato físico, então elas passariam umas pelas outras. Mesmo se você pudesse fazer um sabre de luz, você nunca seria capaz de lutar como eles faziam nos filmes. Mas, e se quiséssemos apenas brinquedos que se parecessem e agissem como um sabre de luz? Neville perguntou. Ele duvidava que fosse permitido possuir uma arma tão incrível, de qualquer maneira. Isso deixou Harry perplexo um pouco. Então ele percebeu que estava pensando em tudo errado. Eles eram apenas crianças que queriam reencenar papéis e brincar com as coisas. Não importa como as crianças crescidas agissem, elas ainda eram apenas crianças. Porque ele estava pensando em fornecer sabres de luz reais para crianças. Eles definitivamente se machucariam. Quer saber, Neville, eu não pensei nisso. Harry admitiu. Deixe-me pensar sobre isso um pouco mais. Tenho certeza de que posso pensar em algo se for apenas para brincar. Neville sorri vitoriosamente. Incrível. Ele disse. Ei, Harry? Fred perguntou. Antes que George pudesse perguntar, Harry disse, sim, Fred, posso fazer mais do que apenas um ou dois, mas deixe-me descobrir primeiro, ok? Obrigado, Harry. George disse com um sorriso próprio. Harry sorriu para eles e então saiu, com seus amigos. Quando eles estavam no corredor antes de chegarem à sala comunal da Grifinória, Neville perguntou, você pode me dizer agora do que estava falando? Eu esperava que você tivesse esquecido. Harry disse. Harry beijou Daphne e Pansy. Parvati disse por ele. Tecnicamente, eles me beijaram. Harry corrigiu, mas um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Mas eu não estou reclamando. Neville corou, como o colegial que era, e ficou quieto. Hermione também estava suspeitamente quieta e foi para o dormitório das garotas assim que elas chegaram. Ela vai ficar bem? Harry perguntou. Ela está pensando sobre o que aconteceu. Parvati disse facilmente. Ela vai ficar bem amanhã. Ela gosta de usar aquele cérebro incrível dela. Harry aceitou. Aquela noite foi tranquila. Harry estava relaxando com seus amigos e se sentindo muito melhor, agora que as meninas da Sonserina sabiam o que estava acontecendo. Antes de dormir, Parvati o abraçou e beijou na bochecha e sorriu para ele. Estranhamente, isso tocou seu coração mais do que os beijos que Daphne e Pansy lhe deram. Ele corou ao vê-la sair.
Qualquer coisa que você queira nos dizer, Harry. Fred perguntou. Alguma coisa nova acontecendo em sua vida, que seus devotos aprendizes devam saber, acrescentou George. Sim, realmente. Harry disse enquanto sorria para eles. Nunca baixe sua guarda. Ele os ergueu e os virou para que ambos caíssem de cabeça para baixo em um sofá olhando para ele. Um dia desses, Fred começou, nem mesmo se endireitando e cruzando os braços, como se estivesse sentado de cabeça para baixo de propósito. Você vai nos ensinar como fazer essas coisas. George terminou, seguindo o exemplo de seu irmão. Veremos os porcos voarem antes que isso aconteça. Harry disse, enquanto 2 porcos com pequenas asas de anjo começaram a voar em círculos acima das cabeças dos gêmeos, piando como passarinhos. Isso é um sim? Fred o chamou, enquanto Harry se afastava, sorrindo. Talvez um dia ele realmente ensinasse algo aos gêmeos, em troca de um juramento de aprendizado real. Por enquanto, ele tinha um sábio de luz de brinquedo para projetar. Demorou alguns dias, mas no sábado ele finalmente aperfeiçoou o processo. Não foi realmente tão difícil. 1 ou 2 runas para criar um tubo de força. Um feitiço para dar-lhe a luz. A espada criaria o som enquanto se movia, mas a melhor parte era que ele havia feito isso para que as espadas pudessem reagir umas às outras. Os sons conflitantes dos sábios de luz e a luz onde eles se conectavam eram um pouco complicados de mágica, mas ele finalmente descobriu como fazer os efeitos de luz e som afetarem um ao outro da maneira correta. Ele entrou no salão principal e se aproximou de Neville. Ei Neve, pense rápido, ele chamou enquanto jogava um tubo no menino. Neville não pensava rápido, mas Hermione sempre pensava, e ela rapidamente pegou o tubo da maneira que teria acertado a cabeça dele com sua magia sem varinha. Ela nunca superou a necessidade de usar a mão para apontar ou direcionar sua magia, mas compensou fazendo isso debaixo da mesa. Neville ficou chocado com o tubo flutuante, mas então seus olhos se arregalaram. Sem chance, ele exclamou enquanto o tirava do ar, onde havia pairado. Era todo de metal brilhante e tinha um botão na lateral. Ele apontou para longe de si mesmo e apertou o botão. Um tubo verde do que parecia ser uma energia brilhante se estendeu lentamente do cabo enquanto o poder do tubo de força crescia no comprimento pré-definido. O som de um sábio de luz foi recebido com admiração pelos meninos na sala. Harry sorriu para ele e segurou seu próprio tubo apertando o botão. De seu estendia-se um tubo vermelho. Você está pronto para se juntar ao lado negro, Neville? Ele perguntou. Neville sorriu. Nunca, ele exclamou enquanto disparava de seu assento e se aproximava de Harry, lâmina em punho. A batalha que se seguiu foi recebida com muito entusiasmo e Harry ficou chocado com a proficiência de Neville com a lâmina. Harry quase foi derrotado e teria sido se não fosse por sua força magicamente auxiliada. Onde você aprendeu esgrima? Harry perguntou enquanto as pessoas comemoravam, quando Neville finalmente admitiu a derrota. Esgrima. Neville disse com um encolher de ombros enquanto desligava sua lâmina, observando-a retrair no cabo. A vovó tinha medo de que eu fosse um bruxo fraco e me treinou esgrima, para que eu pudesse me defender. Neville Longbottom. Escondendo habilidades e pontos fortes que eu nunca soube. Harry riu. Se eu não tivesse trapaceado, você teria vencido. Neville aparou como um mestre e tirou Harry do centro com mais frequência do que nunca. Eu pensei que você era muito forte. Neville assentiu em compreensão. Aquele último ataque quase me fez derrubar meu novo brinquedo favorito. Sim, quanto a isso, ainda são tubos de força. Harry avisou. Se você acertar alguém com isso, ainda pode quebrar ossos, então tome cuidado. Eu vou. Neville prometeu. Como você acabou descobrindo isso? Ele perguntou quando os gêmeos se aproximaram com olhares de admiração e esperança. Magia, meu bom homem. Harry disse com um sorriso enquanto jogava um braço em volta dos ombros de Neville e o levava de volta ao seu lugar.
A magia sempre tem sucesso onde a ciência falha e vice-versa. Você os fez. Fred disse. Você se lembra do nosso? George perguntou. Claro que sim. Harry disse, enquanto mostrava 2 minúsculos sabres de luz e os acendia. Eles eram vermelhos e do tamanho de um lápis, totalmente estendidos. Ele os entregou, sorrindo para eles. Eles olharam para os sabres de luz, a decepção estampada em seus rostos, mas depois eles começaram a crescer em suas mãos até ficarem do mesmo tamanho que os de Harry e Neville. Red, já que, como meus aprendizes, você obviamente está no lado negro. Harry disse com um sorriso. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.